paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí conosco. E mais uma sexta-feira estamos aqui para juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome de Jesus. Convido você, vem comigo, vem adorar a Jesus. Vamos hoje meditar em sua palavra, pois Deus tem uma palavra para o seu coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome, exaltamos a ti, ó maravilhoso Deus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome, que é digno de toda adoração. Pai bendito, te pedimos a tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso povo. Te pedimos, Senhor, que neste exato momento venha, Senhor, me inspirar a ministrar a tua palavra segundo a necessidade de cada um que assiste. Que seja exatamente agora, na hora em que a live está sendo transmitida ou posterior a isso. Eu sei que tu tens a palavra certa para a dúvida de cada coração. Pai querido, amado e bendito, me ajude, Senhor. Guie as minhas palavras para que eu possa falar aquilo que tu de fato queres que eu fale. Pai querido, que o teu nome seja glorificado e única e exclusivamente o Senhor seja exaltado. Pai querido, esteja conosco, Senhor, e abençoe a todos aqueles que acompanham, aqueles que ajudam, compartilhando, que o Senhor os abençoe grandemente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler um texto bíblico para a nossa meditação, um texto que veio ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus falando. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é, de fato, a palavra que Jesus mencionou no capítulo 11 de Mateus. E ele fez essa menção de uma forma muito interessante, muito interessante. E nesse sentido, eu queria trazer menção a essa reflexão de hoje, justamente baseado nos nossos dias, no nosso dia a dia. Em cada uma das nossas vidas, eu acredito que se encaixará esta mensagem de hoje. Nós sabemos bem que tudo que nós hoje colhemos de dificuldades, de problemas, enfim, de debilidades humanas, vem a partir de um princípio. E este princípio é chamado de pecado original. Visto que Deus não nos criou para isto. Deus nos criou para viver em um jardim apenas governando sobre todo aquele jardim. Porém, o homem pecou. E por ter pecado, ele foi afastado do jardim. Ele perdeu, de fato, as benécias completas do reino de Deus. E aí, para que isso, de fato, acabe, nós precisamos de uma solução. E esta solução, de fato, é Jesus. E a gente vai chegar até ela, que é justamente as palavras que o próprio Jesus está falando. Se nós formos analisar todo o texto e todo o contexto que Jesus está falando, de fato ele está dizendo ou se referindo à nossa dificuldade de ser humano, a nossa dificuldade de acertar, as nossas dificuldades diárias.
visto que quantas e quantas vezes oramos a Deus dizendo: Deus, eu queria ter feito melhor, ou talvez eu queria ter feito, ou talvez Deus me perdoa porque eu não queria ter feito isso para não me afastar de ti. Então nós olhamos que inúmeras pessoas, e eu acredito que 100% delas em algum momento mencione orações semelhantes a esta. Orações de desculpa, de perdão, de arrependimento, orações voltadas a Deus de um coração de fato verdadeiro, mas cheio de carga das debilidades humanas, visto que nós carregamos em nós esse tal pecado original que dificulta a nossa caminhada, que dificulta a nossa vida. E não é que em alguma pessoa isso seja diferente, porque se formos analisar a vida do próprio apóstolo Paulo, que foi o perseguidor da igreja, que o Senhor encontrou ele no caminho, e que depois de encontrar ele no caminho, ele se converte, e aí ele ora, e aí ele jejuma, e aí ele aprende do Senhor, e aí passa a ser um missionário. Um daqueles que levam a palavra de todo o coração. Mas ainda olhando para o apóstolo Paulo como um homem de uma estatura espiritual fora do normal, nós ainda vemos em seus escritos ele dizer assim: eu orei a Deus por 3 vezes, para que o Senhor tirasse um espinho na carne. De fato, esse espinho incomodava em alguma coisa para que ele viesse a relatar isto em um dos seus escritos. E ele disse que o Senhor disse: a minha graça te basta. Como que o Senhor dissesse assim: vai caminhando aí que eu vou te ajudando, não se preocupa. É assim mesmo. Faz parte da natureza humana. E uma outra vez ele também escreve algo que é muito interessante e eu acredito que meio que se une a este mesmo dito. É que ele diz na carta aos Romanos que o bem que quero fazer não faço e o mal que não quero fazer, este faço. Então, quando nós olhamos todo esse contexto de um homem com a estatura espiritual, como o próprio apóstolo Paulo, um homem que acreditamos que chegou a ir até o terceiro céu e ver coisas inefáveis que não era lícito nem falar, porque talvez aqui não acreditassem, não sei o porquê não falar, mas que ainda quando olhamos para um homem com uma estatura como esta, vemos o sofrimento de uma humanidade caída, de um homem que tinha uma natureza igual à nossa, de um homem que estava também nas mesmas lutas diárias que as nossas. Lutas de fazer o certo, de andar no caminho, de agradar o Senhor e muitas vezes não conseguir em sua plenitude. Porque aquele que de fato quer agradar ao Senhor, porque de fato aquele que quer andar no caminho do Senhor, esse tenta com todas as suas forças acertar. E quando erra qualquer coisa que seja, por mínimo que seja, já é um sofrimento gigante. Então, de fato, este é o sentimento daqueles que seguem a Jesus, daqueles que de fato entendem que precisa cada vez mais do Senhor, porque sem Ele não conseguiríamos vencer. Imagine que com Ele nós ainda erramos, imagine sem Ele. Então, quando nós observamos essa natureza que não vou dizer nem que nos persegue, porque na verdade é o nosso pior inimigo, porque nunca se separa de nós, é a nossa própria carne, é a nossa natureza caída.
É a nossa herança de Adão que nos acompanha dioturnamente. Para isto, tem solução. E é como eu disse, a solução é Jesus. E ele vem justamente expressando nessa palavra que ora li. Mateus capítulo 11. Ele diz: tomai sobre si o meu fardo, porque o meu fardo é leve e suave. Veja que diferença. E aí talvez você pergunte, por que o fardo de Jesus é leve e suave? A primeira coisa que nós vamos entender porque o fardo de Jesus é leve é porque ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, o fardo dele não pesa. Diferente do nosso, que ainda que estejamos, e ainda que nos esforçamos, e ainda que fizermos tudo o que pensarmos, ainda assim vamos falhando no caminho. E isso, de fato, nos causa um peso terrível. Quantas vezes eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um miserável pecador. Mas ao mesmo tempo, conscientemente eu entendo essas palavras de Jesus. Tomai o meu fardo que é leve. É leve. E o fardo de Jesus é leve porque não tem pecado. E além de não ter pecado, ele alivia o nosso pecado. Porque foi por causa da sua morte em cruz, porque ele doou a sua própria vida por nós, que podemos tirar essa carga das nossas costas. É por este motivo que tantas e tantas vezes dobramos os joelhos, curvamos a nossa cabeça e dizemos: Deus, perdoa-me porque eu não queria ter errado. Deus, perdoa-me porque eu queria ter feito aquilo que de fato te agrada. Deus, perdoa-me porque eu não consigo ser perfeito para glorificar o teu nome. E aí, quando abrimos a boca para falar, para conversar com Deus, expressar diante dele toda a nossa dor de não acertar, de não fazer perfeito, de não agradar na plenitude, nós sentimos um alívio em nossa alma ao confessar. E é justamente neste exato momento em que tomamos o fardo de Jesus, que é leve e suave. É o fardo em que ele carregou por nós e nos purifica de todo pecado todos os dias. E eu não sei se você tem dificuldade de acreditar que é salvo. Eu não sei se você já acreditou e agora não acredita mais. Eu não sei a condição que você está nesse exato momento. Mas eu quero trazer uma mensagem do Senhor para a tua vida. Eu quero que você entenda que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Lembre-se dessa palavra, perfeito. Sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem nenhum risco de erro. Nada, zero de erro. Foi totalmente correta. Dentro dos padrões divinos, tranquilamente. A partir do momento que nós compreendemos que o sacrifício dele foi autêntico, foi verdadeiro, foi perfeito, foi real, e é a partir dele que nós somos redimidos, somos perdoados, somos limpos do nosso pecado, desse fardo que tanto carregamos. Nós precisamos compreender essa problemática para que nós
não venhamos a sair do caminho por falta desta compreensão. E aí talvez você diga que não, mas a própria palavra do Senhor diz: o meu povo tem se perdido porque lhe falta conhecimento. Se lá desde o profeta Oséias isso já estava sendo dito, imagine o que podemos dizer hoje. O sacrifício de Jesus foi, de fato, perfeito. Foi perfeito. E quanto perfeito, ele tem poder para sanar os nossos problemas, para anular os nossos problemas, para cobrir todos os nossos pecados. O sacrifício de Jesus é poderoso em Deus para nos redimir. E aí o que precisamos? Entender muito bem João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ponto-chave, é o ponto X da questão. Creu em Jesus, está salvo. Não será salvo, está salvo. O próprio texto diz que aqueles que creem já estão salvos e os que não creem já estão condenados. E aí a gente precisa entender como é isso. Como isso faz parte da vida daquele que escolhe, que deseja, que busca essa salvação em Jesus. A partir do momento que você pede perdão dos seus pecados, de fato reconhece que é pecador, primeiro você tem que reconhecer, porque se você não reconhece, você vai pedir perdão para quê, né? Então você precisa reconhecer que é pecador e que você não pode solucionar os seus problemas sozinhos. Por quê? Porque você é pecador, porque você é incapaz, porque você não tem condições de acertar em tudo. Ah, porque eu vou dar esmolas aos pobres, eu vou fazer o bem e Deus vai olhar para mim. Não, não é isso. O próprio apóstolo Paulo descreve claramente para pessoas que estavam falando as mesmas coisas. Porque não é por obras que vocês são salvos, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé em Jesus. O apóstolo Paulo trouxe esse ensinamento. E veja que toda a base aqui é uma base em cima dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, e bíblico. Então, a partir do momento que eu acredito, que eu assumo que sou pecador e que sou incapaz de resolver os meus problemas, eu busco em Jesus a solução e confio nele o perdão dos meus pecados. Confiando nele, eu passo a andar como ele andou. E aí ele descreve isso também no capítulo 3, dizendo que aqueles que creem nele vêm para a luz. Mas os que não creem permanecem nas trevas e não querem vir para a luz para que os seus erros não sejam manifestos, não sejam revelados. Veja que coisa interessante. Eu reconheço que sou pecador, peço perdão a Jesus, abandono minha vida de pecado e passo a andar como Jesus andou, me esforçando ao máximo para não pecar. Sem desculpas de dizer, não, a carne é fraca. Não existe isso. Não existe isso. Você tem vontade própria. Você tem as suas escolhas. As suas ações são baseadas no seu intelecto, na sua vontade. Então não tem desculpa de carne é fraca. E isso de não tem desculpa para carne é fraca, para pecados que são preparados, que são arquitetados, que são pensados, e não para esses pecados que, ora, comentei aqui, que são aqueles pecados que eu queria fazer alguma coisa e não consegui fazer.
quando prometi alguma coisa a Deus e não consegui cumprir, e coisas deste tipo, quando de fato em algum momento feri um irmão. Acontece na flor do momento, no calor do momento, acontece dessas coisas. Mas aquilo que é arquitetado, que é pensado, ó, é diferente. É diferente. Um adultério, uma traição, uma prostituição, um roubo e coisas do tipo. É bem diferente. Então, a partir do momento que eu acredito em Jesus, acredito que sou pecador e creio que Ele é capaz de perdoar os meus pecados, eu confesso e sigo adiante, seguindo os passos dele. E Ele, que é onipresente, que é onipotente, que é presciente, Ele já sabe das coisas que você vai falar, que você vai fazer, que você vai errar. Ele já sabe de tudo isso e tudo já está dentro do pacote. Então existem erros que de fato você erra por conta da sua humanidade. E não é por conta desse seu erro da humanidade ou da nossa natureza carnal que você vai perder imediatamente a salvação. Quem perde a salvação são aqueles que pecam e são resistentes ao conserto. E são resistentes a andar como Jesus andou. Ele mesmo referencia isso no capítulo 3 de João, dizendo: porque aqueles que estão nas trevas não querem vir para a luz para que as suas más obras não sejam reveladas. Então, muitas vezes, pessoas perdem a salvação porque elas não querem confessar, porque elas não querem abandonar o que estão fazendo de errado. E por este motivo, por esta resistência, elas entristecem o Espírito Santo e ele se retira da casa que está sendo suja por a pessoa mesmo. Mas não é de uma hora para outra, não é repentinamente. O Senhor, ele luta para que você de fato acerte, para que você de fato continue nele, porque ele te ama e ele quer o melhor para você. Mas lembre-se que ele respeita as leis que ele criou. E uma delas é a lei da semeadura. Então, se você só semeia coisa ruim, de fato, você vai colher coisa ruim. Você vai colher coisa ruim. Não tem jeito. É a lei que ele próprio criou e ele respeita as suas leis. Então, só para você entender claramente, a salvação não se perde repentinamente, mas se perde resistindo o conserto, resistindo o perdão. É aí que você está no caminho da perdição. Se você resistir o conserto. Mas se você erra e imediatamente vem no Senhor, pode ter certeza, você não perdeu a sua salvação. Você até pode estar se sentindo frio na fé, ou fria na fé. Mas saiba que Jesus te ama e Ele quer continuar esta caminhada contigo. E saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso, volta para Jesus. Volta para Jesus, que Ele tem o melhor para você. Amém? Eu quero hoje, como todas as sextas-feiras fazemos, desejar paz a você. Paz da parte de Deus. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem.
vendo Shalom Aleichem, vendo Shalom Aleichem, vendo Shalom Aleichem, vendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida, que Deus te bendiga todos os dias e que você seja uma bênção do Senhor. E lembre-se, se hoje você está reconhecendo que é pecador e de fato reconhece que Jesus pode sarar os teus pecados, curve o seu joelho onde você estiver e ore ao Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo e com certeza Ele vai te perdoar. Que Deus te abençoe e fica ligado. Se inscreve aí no canal Lendo o Manual, se inscreve aí na página da Comunidade Primitiva Israel e fica sempre conosco aí. Sempre temos uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Que Jesus te abençoe. Tchau, tchau.